A paz de Deus a todos, Deus seja louvado. Eu gostaria de falar algo aqui, algo importante aqui a respeito da Congregação Cristã do Brasil. Eu gostaria de falar que a Congregação Cristã do Brasil é a igreja a qual eu congrego hoje, graças a Deus. É a igreja que tem sido útil na minha vida, a qual eu tenho aprendido muito, né? Eu tô na congregação há 2 anos chamado nessa graça, né? E tem sido muito importante para mim, né? Para o meu ministério, para minha vida diante de Deus. Na verdade, eu conheci o Evangelho em 2006. Morava em São Paulo, né? Sou de uma família grande, né? Uma família de eu e mais 15 irmãos, né? Deus recolheu a minha mãe há poucos dias. O meu pai tem 91 anos, vai fazer 92 em janeiro. E graças a Deus está bem de saúde, né? Não 100%, mas né, ainda vive, ainda podendo caminhar, né? Com saúde, né? Na idade de 92, 91 anos não pode se dizer que tá bem, né? Porque a Bíblia diz que depois dos 60 é só canseira e fadiga, né? No corpo. Mas enfim, eu comecei em 2006, conheci o Evangelho na Igreja Batista Restauração e com poucos meses eu fui para a Assembleia de Deus, né? Por influência da minha esposa e dos filhos que gostava da Assembleia de Deus, né? E fiquei ali por um tempo, alguns anos. Deus foi dando sabedoria, entendimento, conhecimento na Assembleia de Deus, né? Uma igreja também que eu a amo também de coração, né? Tenho muito respeito pelos irmãos da Assembleia de Deus. E, e a Assembleia de Deus, ela durou na minha vida, né, por mais ou menos uns 12 anos, né? E Deus, né, ele acabou me trazendo aqui para o Ceará, em Fortaleza, em 2010. E aqui Deus vem tomando um outro rumo na minha vida, né? No qual eu acabei me enfraquecendo espiritualmente devido a algumas atitudes precipitadas, né, de alguns líderes, né, da Assembleia de Deus, uma ramificação da Assembleia de Deus, porque hoje em dia todo mundo abre igreja, diz que é Assembleia de Deus, né, e acaba fazendo aquilo que bem quer. A Assembleia de Deus, eu tenho muito respeito, tem muito ministério sério, né, que trabalha corretamente, mas também tem uns que infelizmente deixa a desejar, né, é, e por isso eu, né, respeito uns e tenho tristeza por outros, né? Porque o que é de Deus prevalece, o que não é de Deus não prevalece. E então eu acabei me afastando da igreja, do ministério, né? E depois de um tempo Deus mostrou a congregação para mim, né? Deus colocou, olha, ainda existe ainda um ministério sério, né? Que vela pela palavra de Deus, né? E que me busca de uma forma gloriosa, né? A Congregação Cristã do Brasil, ela só tem acrescentado na minha vida. Eu estava no mundo afastado, eu senti de me batizar novamente, né? Senti de começar tudo de novo, desde o zero, né? Então eu escolhi, Deus colocou no meu coração e eu escolhi a Congregação Cristã do Brasil, né? Pela, pela revelação de Deus no meu coração, o desejo que Deus colocou no meu coração de ir para este ministério, e eu fui e estou há 2 anos e a congregação está sendo uma bênção na minha vida. Toda igreja, não existe igreja perfeita no mundo, né? Todas elas têm seus defeitos e têm as suas qualidades. Mas a congregação eu posso falar que ela tem mais qualidades do que defeito,
né? Pelo tempo que existe, né? Pelo tempo que ela é fundada, muita coisa ainda prevalece como antes, né? Como desde o princípio. É claro que algumas coisas vai mudando porque a tecnologia ela vai crescendo no mundo, né? A evolução do mundo ela é visível aos olhos da humanidade e algumas coisas sim, com certeza acaba mudando, mas não tirando a essência, né? A essência ainda continua desde o princípio, que é buscar a Deus com simplicidade de alma, de coração e humildade acima de tudo, né? Porque na congregação nos ensina que a gente tem que buscar Deus com humildade, né? O nosso pastor é Jesus, né? O nosso Deus é o Senhor Supremo, né, da nossa vida, né? É Ele que nos guia, é Ele que nos abençoa na terra, é Ele que vai moldando, né, a cada dia, né, o nosso ser para ser melhor, para ser uma pessoa melhor a cada dia na presença de Deus, né? Nos ensina que nós temos que buscar a Deus sempre com humildade no coração, com palavras humildes, nunca buscando a Deus de forma como se Deus tivesse que fazer aquilo que a gente quer e pronto, né? Mas que Deus, ele é o Senhor da nossa vida e que a Ele devemos honra, glória e louvor para todo sempre. E a forma com que a igreja enxerga, né, que todos têm que ser tratados igualmente, independente da raça e independente da classe social. Todos têm que ser tratados igualmente, né? Não devemos fazer acepção de pessoas, não temos que estar nos fazendo maior do que ninguém. Temos sempre que atentar mais para o que é dos outros do que para nós mesmos, né? A congregação, você vai lá, você entra dentro da congregação, você é recebido de forma igual a todo mundo, né? As pessoas não faz acepção de você, pelo contrário, você é bem recebido, bem tratado, porque todo mundo que tem Deus no coração sabe que tem que receber os convidados com honra, né? Sempre dando atenção, sempre, né, procurando, né, atentar mais para eles do que para os próprios da casa mesmo. E ela tem regras, né, na congregação, não é de qualquer forma. Ninguém sobe ao púlpito de qualquer maneira. Tem que dar bom testemunho, né? Tem que tem que dar testemunho de um chefe de família, de um pai de família, de um bom testemunho como filho, bom testemunho como servo, né? Como empregado. Não pode ter escândalo dentro da igreja, nem fora da igreja. Ela é bem rígida nessa parte aí, como tem que ser, como a Bíblia pede, né? E temos que aguardar o tempo do Senhor para todas as coisas, né? Tudo é através da oração, né? Até lá na congregação, lá não se pede dízimo. O dízimo lá na congregação não tem influência, né? As ofertas é dada de coração, é dada conforme cada um sente no seu coração de ofertar, né? Deus, ele mostra, né, pra gente naquilo que a gente deve ajudar, naquilo que tem que ajudar. Não precisa estar oprimindo, não precisa estar em cima do púlpito falando, olha, né, vocês têm que ofertar, vocês têm que fazer isso. Não, Deus que coloca o desejo no coração da gente, e quando a gente faz a obra de Deus, a gente ajuda na obra de Deus financeiramente, tem que ser com alegria no coração, não querendo nada em troca, né? Não falando, nós vamos dar aqui, Deus vai retribuir ali amanhã, não, porque Deus é que nos abençoa para a gente abençoar a casa de Deus, né? Não precisa estar oprimindo ninguém, não precisa estar pedindo.
aqueles que muitas das vezes se encontram em necessidade dentro da congregação, coloca o joelho no chão, ora a Deus e Deus manda, né, a providência. Sempre foi assim e sempre deu certo assim e sempre será assim, né? Não precisa estar mendigando, não precisa estar oprimindo ninguém, estar contando a sua necessidade para ninguém, você tem que contar para Deus. Deus é o nosso Senhor, né? A nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa provisão, né? De todas as coisas. Quando você confia em Deus, Deus ele honra o seu nome, né? Quando a gente deposita nossa confiança em Deus, então Deus ele vem com um brado de vitória, né? Mas quando você bota a confiança no homem, você é surpreendido e desanimado né, e aí você enfraquece e aí você não prevalece. Mas quando você coloca a sua confiança em Deus, Deus ele te abençoa e te recompensa, né? Então a igreja é uma igreja muito abençoada. Os irmãos da congregação, a maioria são muito abençoados, graças a Deus. Deus tem abençoado grandemente na terra, cada um sabe o que tem que fazer na presença de Deus. Quando é levantado um templo, todos se unem ali para levantar o templo, tanto para a construção como naquilo que vai ofertar, porque as ofertas ali ela tem um destino, né? Ela é para construção, ela é para manutenção, ela é também para os pobres, né, da congregação, os mais necessitados, né, dentre a irmandade, né, tem um grupo na congregação de senhoras que atende a obra da necessidade, né, da piedade, né, ali que ela vê a necessidade, né, da igreja, né, que procura sempre estar visitando, né, conforme a necessidade da igreja e atendendo o povo nessa parte, né? E os que tem mais ajudam os que tem menos, né? E assim a igreja ela é abençoada na terra, né? Nunca precisou de estar colhendo o dízimo de ninguém, da igreja ter que ter aquele compromisso de dar o que muitas das vezes a pessoa não tem, né? Ali a oferta quem tem condição, quem não tem fica na dispensação que no momento certo Deus há de exaltar, há de abençoar. E assim a congregação ela vai sobrevivendo, vai crescendo na terra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Porque ela tem várias partes do mundo. É um ministério abençoado, a qual eu ouço a palavra de Deus, entro, às vezes, quando entro vazio, saio de lá cheio. Ela não fica atrás de ninguém, né? E também não está acima de nenhum outro ministério, né? A gente entende a obra de Deus na terra, sabe que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Aqueles que oprimem na terra, né? As ovelhas de Deus vão dar conta no dia do juízo, né? Então a congregação também ela é um ministério a qual os anciãos, né? Todos ali que atendem a obra de Deus, todos eles têm seu emprego, né? Sobrevive do suor do seu rosto. Ninguém ali tem vínculo algum com a congregação a não ser de cooperação, né? De obrigação, né? Diante de Deus, né? Cada um tem o seu ministério, cada um sabe a sua responsabilidade diante de Deus. A responsabilidade é de todos, não é só de um. E todos atendem a obra por amor, a obra de Deus, por gratidão a Deus, né? Atende a obra de Deus porque reconhece a grandeza de Deus na nossa vida. E todos têm sede de fazer a obra de Deus ali, né? Embora a obra de Deus não é feita de qualquer forma, não é qualquer um que vai subir em cima do púlpito ali para dar sermão, para
para ensinar, porque existe uma preparação de Deus na vida do ser humano, né, para poder, né, estar na frente do trabalho de Deus, acerca da obra de Deus. Tem que ter bom testemunho, né? Tem que dar bom testemunho em todos os sentidos da vida. Não é só dentro da igreja, é dentro de casa, é fora de casa, é no trabalho, é na convivência do dia a dia, né? Tem que ter bom testemunho, não, né, boa reputação, não pode ter nenhum tipo de problema, né? Social, né? E nada disso. Então a congregação ela cresce a cada dia, Deus vem abençoando o ministério, né? É um ministério abençoado, próspero na terra, um ministério fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Que adora a Deus com temor e tremor no coração, com humildade e simplicidade na presença de Deus. Clama a Deus, né, sempre reverenciando a Deus, sempre de joelho no chão, né? E clama a Deus da forma mais humilde possível, né? Tanto em palavras, como em pensamento, como em atitudes, né? Sempre reconhecendo que nós somos pó e cinza na presença de Deus, né? Que nós somos barro na presença de Deus, que nós não somos merecedor de nada, que tudo é pela graça, pelo amor de Deus, né? E assim a gente vai caminhando, perseverando na fé e na doutrina, né? Na esperança, né? De vida eterna, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então eu agradeço muito a Deus por estar nesta graça, por Deus tá transformando a minha vida, né? A minha forma de pensar na presença de Deus, a minha forma de agir na presença de Deus, né? E é isso. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e que Deus venha transformar a vida de muitas pessoas na terra, né? E abrir os olhos espirituais, e que o nome do Senhor seja eternamente louvado. Deus abençoe a todos, fique na paz de Deus, e que o Senhor esteja com todos nós.